Já já a gente vai estar iniciando. Deixa eu ver a musiquinha aqui. Boa noite! Boa noite, Rivail. Tá me ouvindo bem? Pessoal, estão me ouvindo? Boa noite, Monique. Tudo bem? Boa noite, tô te ouvindo. Opa, legal. Também estou te ouvindo bem. Deixa eu ajustar Estão aqui. me ouvindo, pessoal? Eu fico pertinho aqui da tela porque eu não enxergo bem, então eu tenho que chegar bem pertinho para poder ler os comentários. Pessoal, para quem não me conhece, me chamo Monique, sou de Floripa. Oi, Atualmente estou Monique. atuando como coach, mentora e agora estou inovando aí com algumas técnicas de hipnose, de mentalização. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os benefícios que a hipnoterapia pode trazer para as nossas dores emocionais. E a gente tem um convidado especial hoje, que é meu querido amigo, colega aí de mentoria, Rivail. Se apresenta pra gente, Rivail. Olá, Monique. Como é que tá em Floripa? Aqui tá quente, tá bem calor aqui. Muito bom. E aí, como está em São Aqui Paulo? também. Tá bem quente aqui em São Paulo. Tá bem. O teu áudio está um pouquinho baixo para mim. Não Eu que sei vou se. o microfone, ver como é que O pessoal colocou ali que está me ouvindo bem. dá um feedback aí pra gente. Melhorou, melhorou sim. Ah, Vamos lá. então, Pode Monique, começar, primeiro, travou um pouquinho. tá, grato aí pelo convite, né? E da semana passada a gente fez, né? Você foi minha convidada, a gente falar um pouco. Uhum. E nessa semana aqui estamos convidando de falar aqui no seu perfil sobre dores emocionais e os benefícios da hipnose. Para quem não me Isso conhece aí. ainda, né, eu sou Rivail Mahavir, eu sou terapeuta, né, e uso das práticas da medicina chinesa, da acupuntura principalmente, e também da hipnose, PNL, né, que são parte das psicoterapias. Então, são das ferramentas que eu uso, né, dentro da área holística, né, holístico quer dizer que a gente trabalha o ser humano como um todo, né, Uhum. então, é nossa missão, né, estar à disposição das pessoas que hoje em dia estão precisando e se reequilibrar, saúde física, mental, emocional, né, e até para Sim. estar em conexão com o seu espiritual, né. Então, Uhum. essa caminhada nossa, né, uma caminhada que nunca termina, nunca paramos de estudar, né, e estamos sempre Verdade. aprendendo, e esse aprendizado vem em cada paciente que a gente aprende, nas trocas, né, que estudo de casos que a gente faz, né, então, nas trocas de Uhum. terapia, com terapeutas também trocamos. Então, estamos aí na missão, né, de trazer o melhor, né, para outras vidas, né, somos vidas a serviço de outras vidas. E Verdade. algo que a gente vem fazer aqui é trazer um pouco daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente vem aprendendo, né? Daquilo que a gente Uhum. pega no nosso laboratório e trazemos aqui para os nossos ouvintes, para os nossos amigos e as pessoas que nos acompanham aqui, que sempre estão querendo ouvir algo, querendo aprender algo, e a gente também vem aprender junto também com aquilo que eles trazem, né? De perguntas e questionamentos, e até as histórias, né? Histórias é que faz as pessoas se conectarem. Então, por isso nós estamos aqui. Verdade. Perfeito, Rivail. E esse tema de hipnose gera muita dúvida nas pessoas, né? Tem gerado muita curiosidade também. Então, hoje a gente vai estar explicando também aqui um pouquinho sobre o que que é hipnose. Vocês sabem o que que é hipnose? Coloca aqui pra gente nos comentários. Todo mundo que está assistindo sabe o que que é hipnose. Na última live a gente falou um pouquinho sobre isso, mas como tem pessoas novas aqui,
Vamos estar falando aqui novamente, brevemente, sobre o que é a hipnose. Tá travando para mim aqui você. Tá me ouvindo? Hum. Gente, o Rivail teve um probleminha na conexão dele, eu vou estar convidando ele aqui novamente. E ele já já vai entrar novamente, tá? Então, pessoal, para quem está entrando agora, ó, já está entrando aqui novamente. Na live passada a gente falou sobre os mitos da hipnose, que muitas pessoas têm uma ideia errada a respeito da hipnose. E foi bem bacana, o pessoal veio dar feedbacks pra gente. E hoje a gente também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aqui pra gente nos comentários. Rivail, conta pra gente o que é a hipnose? Legal, Monique. Opa, deu uma travada aí, mas já voltou. Tranquilo, acontece. Então, hipnose é algo natural que acontece, né? Embora, às vezes, o nome pode assustar quem não conhece, né? Mas hipnose é algo natural que acontece, né? E é um processo de... um processo de de autoconcentração. Quando a pessoa está concentrada em algo. Ela está com foco numa situação e, ao mesmo tempo, quando ela está nesse foco, ela rompe o fator crítico. Esse fator crítico é o espaço que a gente tem, né? Que ele representa 5% do total da nossa mente, que seria a mente crítica, o nosso consciente, né? E 95% do nosso subconsciente e inconsciente. Então, um estado de hipnose quando a pessoa ultrapassa esse fator crítico, que pode ser inconsciente, né, ou pode ser consciente. A hipnose, quando ela é induzida a uma pessoa, assim, na terapia, quando a gente vai fazer uma terapia, a pessoa, no momento que ela concordou em passar pelo processo de hipnose, automaticamente, então, ela já vai perceber e vai facilitar que a hipnose aconteça. Então, aí, o que nós vamos usar? Vamos usar uma conversa, né, que a gente chama de conversa hipnose conal, em que a gente vai fazer perguntas para a pessoa e ela vai responder, né, dizendo que ela está de acordo com aquilo e ela vai entender o processo que ela vai passar. Né? Inclusive, tem uma máxima que é assim, inclusive de um amigo, um professor meu, que é o Valdeci Carneiro, que ele fala que tem duas maneiras da pessoa acontecer hipnose com a pessoa. A primeira é isso que eu estava falando, aceitar. E a segunda é se ela tiver um cérebro. Se ela tiver um cérebro, já é o suficiente para que aconteça a hipnose. Então, num estado ordinário, é quando a pessoa, ela ou esquece de alguma coisa que ela guardou em algum lugar, né, e ela não lembra, ou então algo que passa desapercebido. Por exemplo, a pessoa às vezes pega uma coisa esquisita assim, por exemplo, e põe na geladeira, depois que ela percebe que ela fez isso. Ela estava num estado concentrado e ela pegou e acabou, no estado hipnótico, né, inconsciente, ela fez essa ação. Né? Então, o estado de hipnose está acontecendo todo o tempo. E na maior parte do tempo, na maior parte não, 40% do dia, o nosso cérebro entra nesse estado de auto-hipnose. Inclusive, assim, o estado que leva a pessoa a entrar num estado emocional em que causa dor, também é um estado de hipnose. Porém, a pessoa, às vezes, não percebe, porque é o que a gente chama de gatilhos, né? Então, esses gatilhos, às vezes, é uma situação que acontece e que também a gente chama de bloqueio. Ou seja, é algo que uma pessoa fez, porque esses bloqueios emocionais só acontecem de pessoa para pessoa. Então, ou foi uma pessoa, ela causou como fosse uma situação, e nessa situação tem uma âncora. Como essa âncora ela gerou uma dor,
o que o cérebro da pessoa faz? Ele vai criar um mecanismo de defesa e vai criar um processo de dor, que é para a pessoa não passar por aquela situação novamente. Então, automaticamente, o subconsciente dela faz isso, e ela, então, acaba sentindo o que foi algo desagradável, e ela ficou, assim, protegendo, para o cérebro proteger ela, né, daquela situação. Então, aí ela começa a sentir essa dor, né, ou seja, pode ser uma tristeza, pode ser um rancor, uma mágoa, e ela fica guardando aquilo. E ela, às vezes a pessoa não sabe, se ela não pôr para fora de uma maneira consciente, ela não vai poder resolver aquilo, né? Quem aqui já não, ou não está, ou já não passou por um processo de dor emocional, né? E assim, que não compreendeu ainda o que aconteceu. Entendeu? Então, é um Verdade. processo. Então, assim, para entender melhor, a hipnose acontece quando há um rebaixamento do fator crítico, né? Eu até falo assim, que esse fator crítico é como se ele fosse um guarda que ficasse na porta, né? E aí, para algo, ou assim, para alguém entrar nesse espaço que é o nosso cérebro ou a nossa mente, ele precisa ter uma licença, ou precisa ter uma autorização, né, que é o nosso fator crítico, né? Ele precisa saber quem é e o que vai acontecer. Porque o nosso cérebro, ele só permite a gente avançar ou resolver aquilo que ele já conhece, né? O que é estranho, ele não permite, né? Até para a nossa própria defesa. Uhum. Entendi. Se o pessoal entendeu, né? Coloca aqui depois nos comentários se vocês entenderam o que que é a hipnose, que nada mais é do que uma atitude mental, né, Rivail? E até a Sim. gente tem um comentário aqui da Juliana Gasperi, que ela colocou aqui que muita gente acha que a hipnose é algo sobrenatural. E isso é realmente verdade. Muita gente tem uma certa até ignorância, a gente pode dizer nesse sentido, né? As pessoas não Uhum. sabem o que que é e têm uma ideia do que possa ser, mas é uma ideia bem equivocada a respeito disso. Porque a Sim. hipnose não tem nada de sobrenatural. Na verdade, né, Rivail, nós que estamos conduzindo a terapia não fazemos nada. É tudo a pessoa que acessa o seu subconsciente, as suas memórias lá do subconsciente. Não tem nenhum poder, nenhuma magia do terapeuta. Não tem nada demais em nós, nem na Monique, nem no Rivail. Quem vai permitir vai ser a própria pessoa, o próprio paciente, né? Então não tem nada de místico, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de ir para um outro lugar e retornar. Então tu não vai para nenhum outro lugar para que você Sim. tenha que retornar, né? Você não dorme, você não fica inconsciente. A única coisa que você fica, você tem uma percepção maior da dor, do problema. Porque de forma muito superficial, hoje as pessoas falam da sua dor emocional, dizendo que tem medo, dizendo que tem uma fobia, que tem Sim. depressão, que tem ansiedade. Mas o que a gente precisa tratar na terapia não é a emoção, não é a dor, e sim a causa. Então a terapia ela vai tratar a causa. E para que a gente trate a causa, nós precisamos voltar lá na pessoa que foi associado a isso, lá no O momento que exemplo, foi né? associado. E muitas vezes a pessoa não lembra ou não sabe por quê. E por isso que Sim. a gente coloca a pessoa em hipnose, para que ela tenha uma percepção maior e para que ela dê instruções para o seu subconsciente para acessar essas memórias, para que assim ela possa reprogramar essa memória, essa emoção, para que ela possa entender por que que ela está associada a essa dor, a essa emoção. E só dessa maneira ela consegue se desassociar dessa emoção ruim que vem carregando, que ela vem carregando por anos e anos. Uma pessoa que tem depressão, ela tem uma emoção ruim ali acumulada por muitos anos. Então, a Sim. terapia, ela vai tratar a causa. É isso que eu acho muito bacana, né? E não o sintoma em si. Então, Exatamente.
E aqui até a Juliana colocou aqui sobre regressão, né? As pessoas têm muitos mitos sobre o que é regressão. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi sobre regressão, eu achei que era vidas passadas, né? As pessoas, Aham. eu tive essa impressão que a pessoa acessava vidas passadas. O E RVT, aí, né? quem é cristão fica com o pé atrás, né? Acha assim que isso não é de Deus, isso não é bom, eu não vou fazer, porque eu acho que isso aí deve ser algo do coisa ruim lá. A pessoa nem acredita em vida passada, né? Como é que ela vai fazer para passar pelo processo, né? Se ela não acredita em vida passada, né? Então, é assim Então, uma coisa assim, legal. né? Sim, pode continuar. Eu vou dizer o que que eu chamo de regressão e também você pode dar a sua opinião, né? Para mim, a técnica que eu aplico de regressão é a pessoa voltar nas lembranças que ela tem lá no subconsciente dela, Uhum. aonde estão armazenadas essas memórias de dor. Então, a regressão, a pessoa vai voltar lá nos primeiros eventos em que ela sentiu essa emoção que ela vem carregando até hoje, em que ela está associada. Então, a Sim, regressão nada mais é que isso, voltar no evento, voltar no momento, nas pessoas que estão associadas. Então, eu utilizo isso, eu tenho várias ferramentas em que a pessoa vai desde o útero da mãe e aí ela vai passando por todos os anos da vida dela, ela vai conseguindo lembrar de momentos, de situações de dor em que precisam ser ressignificadas. E naquele momento ali, vem várias situações que ela não lembrava, mas que aquilo ali estava causando uma dor hoje. Então, com essas técnicas, com essas ferramentas, a gente consegue fortalecer, voltar, ressignificar e empilhar uma nova memória, colocar um novo significado. A gente não apaga sim, nada. Não é possível apagar ninguém, não é possível apagar uma situação ruim. A gente pega na terapia muitas pessoas que tiveram traumas muito fortes e a sim. gente não consegue apagar aquilo. Mas a gente consegue utilizar técnicas e ferramentas para que a pessoa ressignifique aquele momento de dor e volte fortalecida, dê um novo significado para aquela dor. E aí, quando ela volta, ela tá totalmente diferente. Então, Sim. qual é a sua opinião sobre isso? Então, uma coisa legal assim, que acontece é porque, primeiro de tudo, vai da crença da pessoa, né? Ou seja, a gente no tratamento, Uhum, nós no tratamento vamos procurar usar a crença que a pessoa tem, olha como é que a hipnose é maravilhosa, né? Usar a própria crença dela uhum, para poder resolver uhum, aquilo. Porque, assim, a crença ela vai gerar um comportamento. Esse comportamento da uhum, pessoa, ela vai gerar um empoderamento, ela vai empoderando aquilo como repetindo, contando, 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 que é uma própria ideia dela ou uma ideia emprestada, né, que é de uma outra pessoa. Então, uhum, com essa crença dela, ela acaba fazendo o seguinte: cria lá atrás uma história, e essa história causa uma dor, né, e ela fica presa nisso. Né? É como se fosse uma uhum, cela em que ela mesma se coloca. E aí, o que, que é uma regressão? Como é que a gente vai voltar nisso? É regressão de vivências passadas. Voltar naquela situação, ela vivenciar o que uhum, aconteceu, né? A situação que aconteceu, entender o que foi que aconteceu, e aí ela poder dar o significado que ela consegue sentir mais confortável, né? De acordo com a uhum, crença dela. Né? Então, aí esse é o momento, assim, até tem um pressuposto que fala um problema imaginário, né? Problema imaginário se resolve com uma situação imaginária também, né? A ferramenta também é imaginária. uhum. Então, Verdade. se o bloqueio foi criado por uma maneira imaginária, o desbloqueio também vai usar uma, Uhum. a mesma estrutura, uma Sim. estrutura parecida para poder resolver a situação. Uhum. Ju, coloca aqui pra gente se você entendeu o que que é regressão, tá? Depois coloca aqui pra nós. É exatamente isso, né? O nosso cérebro, ele não distingue o que que é real do que é imaginário. Uhum, Então, se eu sentir algo ruim,
né? Mesmo de forma imaginária. Porque, principalmente nós mulheres, a gente tem a mania de ficar o tempo todo criando historinhas na nossa cabeça, né? Sim, Coisas que às vezes nunca vão acontecer, mas a gente está sempre formulando, inventando conversa. E as nossas memórias é um acúmulo de pensamentos, de historinhas que vão sobrepondo umas às outras. Então, o interessante é como você falou. Se a gente cria de forma imaginária coisas ruins, nós podemos ressignificar isso, nós podemos criar memórias boas. Então, a gente sim, pode ressignificar através da mentalização. E isso é muito bacana. Nos nossos processos aqui de terapia, tanto o Rivail como eu, a gente faz 10 sessões com a pessoa e muitas coisas são ressignificadas mentalmente. São novas histórias que a pessoa cria, né, através de autossugestão e ela consegue mentalizar aquilo ali, uma nova história. E desse jeito ela ressignifica muitas dores do é, passado. Consegue até inclusive, ó, criar o seu futuro. inclusive aqui, Sim, ó, muito bom. alguém coloca aí pra gente aqui, se alguém é ansioso ou ansiosa aqui pra gente, que a gente vai só fazer uma experiência, que, que é uma das coisas que a pessoa às vezes faz, né, assim, às vezes é uma história que ela conta, e essa Uhum, história que ela conta está sendo uma crença dela, que o próprio fator crítico dela criou. Então, assim, por exemplo, a uhum, pessoa fala disso aqui, sabe, alguém responde aqui, eu sou muito ansioso ou ansiosa. Então, uhum, automaticamente, ela deu uma identidade para ela. Então, ela esqueceu tudo, ou qualquer outra identidade que ela tinha, e ela disse que ela é uhum, ansiosa. Mas, quando a gente pergunta dentro da terapia, como é que você faz para ser ansioso? A pessoa, não sei, eu só sou ansioso. Então, o fator crítico dela não uhum, sabe, mas assim que rompe esse fator crítico, o subconsciente dela responde. E aí é onde ele começa a encontrar, vamos dizer, a ponta do iceberg. É onde começa a pessoa entender o que aconteceu, entender que aquilo não é mais dela, é um estado em que ela estava, né? uhum, Então, e até ela consegue encontrar, né, o que foi que aconteceu, aonde foi e por que que foi, né? Então, uhum. ela Muita consegue gente, né? acessar o imaginário dela, né? E achar esse arquivo, né? Uhum. É interessante que quando ela acha o motivo, né, a memória que foi associado a isso, que está gerando essa Uhum. ansiedade, ela ressignifica isso, ela passa a não ter mais ansiedade, porque ela já ressignificou, ela já entendeu por que que ela era ansiosa. Sim, Então, por isso que dá resultado, porque ela já entendeu qual era a emoção, o gatilho que gerava isso. Então, isso que é muito interessante na terapia, né? Esse autoconhecimento, esse buscar as respostas dentro de si mesmo, dentro do inconsciente. Então, não é a exatamente. Monique, não é o Rivail que vai achar e que vai dar a resposta, e sim a própria pessoa, o próprio paciente. Exatamente. Porque, assim, como foi criado o, o, o conflito, no mesmo Uhum, local está a solução. Então, uhum, o maravilhoso da terapia, da hipnose, é porque a uhum, gente vai conseguir voltar lá nesse local. E como que eu sempre vejo 4 passos, né? Assim, procuro usar 4 passos para acessar esse local, ou essa situação e resolver. Que é primeiro entender a uhum, estrutura. A estrutura é o quê? A estrutura que a gente chama, né, do sistema VAC, visual, auditivo, sinestésico, que é a maneira com que é criado, no caso, o bloqueio, no caso, a dor emocional. Aí, quando uhum, é entendido esse processo da estrutura, então, o que vamos fazer? Desestruturar aquele problema, né? Isso tudo vai acontecendo dentro da cabeça da pessoa. Então, aí uhum, depois que desestrutura ele, aí agora a gente cria uma nova programação. É como se fosse, tivesse um problema no aplicativo, né, do celular, do computador, e a gente pegasse, uhum, encontrasse o que aconteceu,
desestrutura aquilo, né, tira aquilo que estava, vamos dizer assim, criando o conflito, e aí cria uma programação nova, né? Isso por que que acontece, né? Sempre que a gente bate esse papo, a gente lembra que isso acontece por causa do segredo do cérebro, né? O cérebro, um dos segredos, né? Que é o cérebro só funciona no presente, o cérebro não distingue o real do imaginário, né? E o cérebro está o tempo todo criando situações para responder aquilo que ele está procurando no momento. Então, é feito isso e, assim, conforme a intensidade que a pessoa se permitir resolver isso, mais rápido ela resolve. Isso mesmo. Então, assim, tudo tem um embasamento, né? Tudo que a gente aplica ali, toda técnica, existe um embasamento por trás, existe um estudo feito, não é nada feito de forma aleatória, mas sim Sim, tem todo um estudo feito em que milhares e milhares de pessoas, né, desde muitos anos atrás, vem sendo tratada por essas técnicas, né, que tem dado tantos resultados. As pessoas hoje aqui estão se abrindo mais para esse tipo de técnicas que já vêm lá do ocidental, né, Rivail? São sim, técnicas que são utilizadas lá há muitos e muitos anos, inclusive de cura física. Eu até postei um vídeo nos stories, né, de uma pessoa que fez uma cirurgia através da hipnoterapia, da hipnose, ela não sentiu dores. Então, tem sim. várias técnicas onde várias pessoas são curadas fisicamente através dessas técnicas, né? Então, tá na hora realmente de a gente se abrir para isso, porque hoje a gente tem uma população 80% ansiosa, né? Muitas pessoas com crise de pânico, depressão, né? Principalmente pós-pandemia. Então, são técnicas que visam, né, solucionar essas dores emocionais. E todo sentimento ruim, todo bloqueio, toda dor é o nosso subconsciente nos avisando que existe algo que precisa ser reprogramado, que tem algo que precisa da nossa atenção. Então a gente precisa ficar atento às nossas emoções, aos nossos sentimentos, né? Entender É, qual é a causa deles, né? E só assim a gente vai conseguir ter uma vida saudável, uma vida abundante, né? Porque enquanto a gente ficar preso a alguns sentimentos ruins, a gente não vai conseguir viver a nossa verdadeira identidade, seguir a nossa missão, né? Viver uma vida plena em todas as áreas da nossa vida. sim. E legal você falar isso, Monique, porque assim, né, as pessoas, onde começa tudo isso, né? Não prestando atenção no sentimento. Porque o sentimento que vai gerar uma emoção, né? Porque assim, às vezes aparece algum sentimento e a pessoa não se pergunta, ou seja, ela não faz pergunta para ela mesma nem para a situação. Aí acontece esse Uhum, sentimento, ele vai gerar um, um desconforto, né? E aí o que que a pessoa faz? Se ela não procurar descobrir aquilo ali, né, questionar ela mesma ou questionar a situação, vai uhum, gerar um estado emocional, e esse estado emocional ela vai remediar, ela vai procurar remédio, e aí o que que ela faz? Ela uhum, entra numa zona de desconforto. Só que essa zona de desconforto vai estar desconfortável, porque ela vai estar só encobrindo a situação, né? E uhum, depois, assim, depois de muito tempo que ela perceber que o remédio não faz mais efeito, aí ela procura o terapeuta. E aí ela quer, às vezes, que o terapeuta resolva num dia, num estalo de dedo, aquilo que ela ficou por um tempo guardando lá, ou escondendo, né, de si mesma, uhum, por falta de, por não querer deixar aquela dor vir para fora, né? E às vezes nem era tanta dor, né? Porém, a pessoa às vezes uhum, ficou retraumatizando aquilo que se tornou tão grande que ela acabou não dando conta, né? Então, uma das primeiras coisas que a pessoa pode fazer quando tiver um sentimento é perguntar para si próprio, né? O que que esse sentimento está querendo, né? O que que ele está querendo dizer, né? Ou apenas uhum. observar o que esse sentimento está causando, né? Se é uma tristeza, se é só algo passageiro.
se é algo que deva se preocupar mesmo, é uma ansiedade, se a pessoa parar e observar o que está me preocupando mesmo lá na frente, eu devo mesmo? Será que isso, quanto por cento isso vai acontecer? Né? Então, ela pode evitar, se ela fizer uma probabilidade de quanto aquela situação pode acontecer, ela já vai conseguir resolver. Né? Ela está preocupada com uma, sei lá, ela está com medo de ser mandada embora, do serviço dela. E vai, vamos dizer assim, vai ter uma dispensa. E ela se preocupar com isso, quanto que vai fazer ela preocupada agora, ela ansiosa agora, vai fazer ela resolver isso, né? Então, uma das coisas é começar a fazer pergunta, né? O sentimento, o que está acontecendo, por que isso está acontecendo. Perfeito. E também a gente vê hoje, né, tantas pessoas que às vezes são muito talentosas e falta Sim, autoconfiança, né? Falta exatamente. a pessoa, né, se valorizar, valorizar aquilo que ela sabe, valorizar o trabalho dela, né? Então, é preciso entender qual é a causa, né, dessa falta de autoconfiança, dessa falta de amor próprio. Existe uma raiz emocional ali. Então, Sim, se a pessoa buscar entender os seus sentimentos, buscar entender, né, essas emoções, ela vai poder hoje deixar a vida dela fluir, né? Ela vai poder ter uma vida muito mais feliz, muito mais próspera, abundante. Então, sim. realmente é dar essa atenção para os nossos sentimentos, para nossas emoções. E olha para você ver, tudo começa, na verdade, o que a gente, hoje em dia, né, a gente, através dos programas que a gente faz de treinamento, né, a gente sabe que o Uhum, principal hoje é encontrar a nossa identidade. Agora, quantas pessoas no mundo sabem o que é isso, né? Ou seja, as pessoas, uhum, elas não sabem que elas têm autoridade, elas não sabem que têm identidade. Então, o que acontece? Ela uhum, transfere tudo isso aí e fica dependente, né, por exemplo, de um trabalho, de uma profissão dela. Então, ela fica embaixo disso uhum, tudo e não descobre quem ela é. E aí, toda situação que aparece, ela guarda ali e fica sofrendo com coisa do passado ou com algo lá no uhum, futuro, com medo desse futuro, e nunca vive o presente. Né? uhum. Inclusive, né, a gente sabe que o passado é como uma biblioteca que só serve para a gente buscar lá um livro que fez bem na nossa vida, né? Um livro que tem uma boa história, senão não serve para nada. Né? Não vai adiantar ficar trazendo coisa do passado para resolver algo aqui no presente. Né? Se a pessoa traz algo também que é desconfortável, ela vai estar trazendo uma dor ou reforçando essa dor, né? E também para poder suprir essa necessidade emocional é que gera hoje tantos vícios, né? Vícios em E, bebida, em álcool, sim, até mesmo em compras, em comida, né? Em excesso de açúcar, porque a pessoa acaba descontando em alguma coisa. E até numa carência hoje de relacionamento, a pessoa coloca toda a expectativa em alguma coisa, né? e o quanto a gente Então, encontra isso, né? A pessoa ficar dependente de uhum, uma situação e aí ela procura uma figura para suprir aquilo. E aí, às vezes, acaba uhum, mesmo sofrendo, mantendo, né, esse vício, esse uhum. um tipo de aprisionamento, né? Por isso que a terapia, nessa questão de ressignificação, muitas pessoas têm muitos resultados na questão de emagrecimento, de vício, né? Porque a partir do momento que ela ressignifica essas dores emocionais, essa carência emocional, e ela se desassocia disso, ela consegue, enfim, né, viver a sua vida sem essa carência emocional, né? Ela consegue ter o autocontrole, consegue dominar os seus sentimentos, as suas emoções. E é isso que a gente busca também na terapia, né? Dominar os seus sentimentos, dominar as suas emoções, ter esse autocontrole, né? Que desde lá da Bíblia já falava, né? Desse amor próprio, desse autocuidado, né? Sim. E já falava sobre tudo isso.
Então, é como você falou, a questão da identidade, a gente nasce pleno, mas tantos acontecimentos da nossa vida vai desconfigurando quem nós somos. E para que a gente Exatamente. entenda e volte à nossa origem, volte a entender quem nós somos, a gente precisa ressignificar todas essas dores, esses traumas, né? Sim, Entender e liberar perdão também para aqueles que nos criaram, né? Que eles deram o melhor que eles puderam, mas que eles também trazem muitos traumas, eles trazem também muitos bloqueios, né? Pela forma que eles foram criados. Então, hoje, tudo aquilo que a gente passou, né, principalmente na nossa infância, infelizmente a gente foi muito bloqueado pelos nossos pais, mas eles não fizeram isso, né, no caso, sim, de forma intencional, né? Eles não sim. quiseram fazer isso, e hoje a gente tem essa consciência Um que a bem na gente visão pode estar. deles, né? Exatamente. Mas hoje a gente tem essa consciência, a gente pode estar fazendo diferente com os nossos filhos, né? E podendo também ressignificar tudo aquilo que a gente passou, para que a gente É, não fique, né, remoendo tudo isso, revivendo e carregando essas emoções do passado. sim. E legal você falar isso, Monique, porque ó, você me falou isso, lembrou uma coisa, né? É assim, a gente hoje, Uhum. quanto pessoa a gente encontra, né, que procura a gente hoje, por falta de saber essa identidade da sua própria natureza, elas Uhum. não liberar o perdão, né? Ou seja, às vezes ela se coloca dentro de uma prisão e ela mesma está com a chave dessa prisão. Uhum. Só que ela não tem o própria sabedoria ou a própria Uhum. vontade de sair disso, né? Às vezes ela fica se punindo lá, segurando uma coisa que não é dela, né? E aí, Uhum. uma identidade ativada, que é o que a gente faz dentro de um desbloqueio, de uma ressignificação, é a pessoa primeiro ela Uhum. saber que ela tem a possibilidade. Se ela tem a possibilidade, ela já viu que tem como resolver. O que é que ela precisa ter? Capacidade. Então, ela precisa entender que ela tem Uhum. uma capacidade de fazer aquilo. E ela vai ser treinada, né? Ou vai ter alguém acompanhando ela. O terapeuta tem as ferramentas na mão, né? Que nós temos. E, além de tudo Uhum. isso, ela vai entender que ela tem o quê? Merecimento. Porque tem pessoas que acham que ser infeliz não é merecido, né? Ela fica dentro de uma zona de conforto porque ela não merece, ou porque Uhum. Deus está querendo. Então, se Deus está querendo, ela está achando que ela não merece. É Deus que está querendo que ela fique lá. Então, assim, ela nem sabe que Deus quer que ela seja feliz, que ela quer, que Deus quer que ela desfrute da vida dela, né? Inclusive já deu tudo que Uhum. precisa, né? Só que de acordo com a crença dela, ela não sabe disso e ela prefere viver no sofrimento, né? Mesmo que seja um estado hipnótico negativo, né? Uhum. Que a gente chama de crença limitante, né? Não se acha capaz. Uhum. Verdade. Só o perdão pode levar a isso, né? A partir do momento que a pessoa realmente ativa a sua identidade, ela Sim, pode, enfim, né, liberar um perdão genuíno, né? E que eu considero até que ele é gradativo e ele é uma decisão também que a pessoa precisa tomar para então poder se libertar de todos esses sentimentos, né? sim. E olha, não é uma coisa difícil, não. Ver na prática. E até as pessoas Uhum. falam, né? Assim, essa semana atendi uma paciente que ela falou: Nossa, eu carregava esse peso por tantos anos e não sabia que era tão fácil liberar. Eu só não conseguia acessar esse local, né? Eu fiquei carregando um peso, guardando coisas que nem precisava, né? Eu já percebi que eu já Uhum. sobrevivi, passei por aquilo, já cresci, já estou aqui hoje em outra situação e estava deixando aquilo que estava lá Vivendo atrás, uma coisa aquilo. que aconteceu lá há anos e anos, me prendendo. E a pessoa fala: Não, Uhum. não acredito que isso aconteceu. Uhum. E a pessoa sai leve, né, da sessão Tá, de né? terapia, é como se realmente um Exatamente. peso tivesse saído. E muitas áreas da sua vida começam a fluir por causa dessa liberação de perdão, né? É exatamente o que ela Então me é falou. Ó, algo também que Uhum. sim, ela falando: Ó, tô tão leve, consegui voltar meus estudos, consegui estar com a cabeça tranquila, voltei a treinar. Uhum. Então, a pessoa
se liberta mesmo, né? Ela acha a chave ali, a Uhum. gente só auxilia ela a achar a chave, abrir a cela e fala, você está livre. E ela, às vezes ela até Uhum. pergunta, quem estava prendendo? Você mesmo, era só isso. Né? Porque Uhum. tem gente que fala, eu preciso me libertar, alguém liberta. Eu tenho até uma coisa que parece Uhum. engraçada, mas quer ver, as pessoas falam, Jesus me liberta, e às vezes está falando, mas quem está te prendendo? Quem está te prendendo? Né? Uhum. Eu vou olhar que às vezes você está com a algema na mão e a chave também na mão. Então não tem necessidade de hoje ser infeliz, sabendo que temos ferramentas tão boas, tem pessoas para auxiliar, então não tem Uhum. sentido hoje ficar remediando, né, algo que foi criado por um sistema imaginário, então a cura hoje também está num sistema imaginário, né? Uhum. Bacana, bacana essa questão que você falou, que realmente, né, a pessoa sempre busca fora dela a solução, né? Hoje eu vejo Exato. várias pessoas que estão buscando vários tipos de curso, de mentoria, de tratamento, para buscar algo que traga esse alívio, que traga essa plenitude, essa abundância para a sua própria vida. Mas, de fato, a resposta está dentro dela mesma. Ela contém todas as respostas, só depende dela entender os seus sentimentos, né? Dar esse sim para ela própria, o sim para o autoconhecimento e fazer aquilo que é preciso, né? Muitas vezes é liberar um perdão. Então, existem pessoas que estão há muito tempo, né, dentro de instituições religiosas, estão carregando ali um fardo, um peso durante muitos anos, e a vida dela não flui por causa daquilo ali. E ela está ali buscando, né, em Deus, buscando em pessoas a resposta, né? E como você falou, Deus antes da fundação do mundo já tinha depositado tudo em nós. Então todos Tudo. os recursos estão dentro de nós, né? Inclusive você falou aí, né, uma coisa que sempre, assim, eu tive isso ressignificado, né, de quando eu aprendi autoconhecimento. Uhum. Porque para algumas pessoas acham que autoconhecimento é ficar procurando nos livros autoconhecimento. Na verdade, os livros só são Uhum. experiências de pessoas que também procuraram esse autoconhecimento. Mas o maior conhecimento mesmo está dentro de nós, e eu até falo assim, ele é aquele autoconhecimento que não é escrito com A, U, T, O, é autoconhecimento do alto, né? Conhecimento que vem da fonte. Uhum. Então, esse aí não precisa de livro nenhum, né? Esse é Uhum. conexão direta, ninguém, não tem intermediário. Então, quando a pessoa Uhum. tem a identidade dela ativada, ela sabe que é só buscar na fonte, conectar com o autoconhecimento, o conhecimento mais alto que tem, aí sim ela vai governar a vida dela, né? Vai entender como é que funciona, vai encontrar, né, as ferramentas certas para desbloquear e aí sim manter, né? Saber que Uhum. ela veio, saber o que é que ela veio fazer aqui. Porque assim, se pergunta para a pessoa hoje, né? Assim, qual é o seu objetivo? Aí a pessoa nem sabe, né? Então, se a pessoa não Uhum. sabe qual caminho seguir, qualquer um serve, né? Uhum. A importância de ter, né, um objetivo, de saber a sua direção, né, o seu destino. É Exatamente. realmente isso. A maioria das pessoas chega para a gente na primeira sessão de terapia sem saber, sem fazer a menor ideia da direção, do lugar que elas estão indo, né? Do rumo que elas vão tomar na vida. Então, tudo isso num processo, né, de terapia é feito esse alinhamento, né? A pessoa, quando ativa a sua identidade, automaticamente ela descobre aquilo que ela quer para a sua vida. Então, ali ela traça um destino, ela traça um plano para que ela alcance seus objetivos, né, suas metas, e por isso que dá tanto resultado, porque ela começa a agir de forma intencional. Ela começa a criar metas, a criar novos hábitos para que ela Sim. alcance um objetivo em si. Por isso que a gente diz que, por isso que hoje existem várias pessoas que têm muitos resultados, né? Porque antes elas não tinham objetivo na vida, não sabiam para onde estavam indo. E a partir do momento que elas sabem e que elas vivem de forma intencional, elas alcançam tudo aquilo que elas desejam. Elas entendem que estava tudo dentro delas já. É, Então é inclusive, bacana que.
Sim, pode Pode falar, falar. pode concluir. É o que você falou ali, que não tem intermediários também, né? Não é mérito do terapeuta meu ou do Rivail. O mérito é todo do cliente, né? É tudo do Exatamente. paciente que está ali, que decide pelo processo, né? Porque se ele não decidir isso, nada acontece. É, A gente só conduz. exatamente, eu sempre digo assim, ó, 90% é o paciente que faz, 10% é a aplicação do processo do tratamento, da prática, que para Uhum, isso nós treinamos, né? Nós nos habilitamos para isso. Então, quanto a isso, a gente não tem uhum, dúvida, que a prática funciona. Então, o que precisa fazer? Só a pessoa se uhum, permite. Quando ela se permite, quando ela, que nem você falou, a decisão, quando ela uhum, decidiu, não quero mais ficar isso aqui, mesmo. vou procurar ajuda. Uhum, E aí, nessa ajuda, ela já deu o primeiro passo. Então, ela fazendo uhum, 90%, 10% pode ter certeza que a técnica vai ser aplicada e ela vai, com certeza, não mais ficar sofrendo com aquilo, né? E, uhum, inclusive, você falando, ó, como tem que ser a vontade, tem que ter vontade de ser intencional. Inclusive, tem dentro uhum, dos cabalísticos um modo, que uma hora a gente pode até falar sobre isso, mas, assim, uma live, que é sobre o caminho do relâmpago, né? Que mostra que uhum, como tudo começa, como tudo chega na gente, né? Assim, sem esse intermediário. Primeiro de tudo é a vontade. Depois da vontade, a visão. Depois da visão, conseguir ver aquilo, escrever ou falar, né? E depois de escrever ou falar, que é um processo que é a abundância. A abundância é assim, é a prática da fé, é saber que tem aquilo no mundo e que uhum, que aquilo vai chegar até mim, né? Não tem dúvida. uhum, E sabendo que vai chegar até mim, eu vou só precisar saber o que eu preciso fazer, a minha parte, qual o movimento que eu vou fazer. E quanto por cento eu vou investir? 10%. Então, se isso existe, eu estou disposto a fazer o que eu preciso fazer, e isso é belo na minha vida, é justo, eu vou para um lugar uhum, onde eu não preciso sair falando para todo mundo. O que eu preciso fazer é silêncio ou contar para as pessoas que torcem por mim. E fazendo isso, imagina como fosse um relâmpago descendo. Ele vai para um lugar onde precisa resolver. Se for burocracia, burocracia. Se for falar com alguém, com alguém. E aí ele vai para um último estágio, que é aí a pessoa decide, como se fosse o comando final, né? De aceitar uhum. que aquilo se manifesta na vida. Então é um processo que é bem rápido, porém a gente está todo o tempo fazendo isso. Então, assim, não sabendo que tem esse poder, a pessoa não faz. Né? Ela acha que alguém está atrapalhando a vida dela ou que algo está acontecendo porque é alguém que fez. Né? Se ela não assumir a responsabilidade dela, pela vida dela, não, ou seja, o, vai cuidar da sua vida, né? Não tem Uhum. como ela entender o que, é que ela veio fazer aqui. Para não ficar bloqueada, né? Não ficar com esse bloqueio aí na vida e deixar. Acredito que a gente falou até em outra live, né? Como a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Não Levar. pode fazer, não. Uhum. E é o que acontece com muitas pessoas, né? Vão deixando a vida passar e a vida vai passando tão rápido e elas Uhum. falam mais da vida dos outros do que cuidam da própria vida, né? Sim, Então, exatamente. é realmente cuidar da sua própria vida, traçar metas, planos, objetivos e correr atrás disso, né? Esse é o princípio aqui da terapia, né? Entender, É, gerar consciência sobre como está a vida dela hoje e entender aonde que ela quer chegar, né? Quais são os exatamente. resultados que ela almeja. E a partir disso, a gente traça um plano de ação. Aqui, através de Sim, técnicas, de ferramentas, né? Nós vamos entendendo quais são os traumas, os bloqueios, os impedimentos que estão realmente travando as 12 áreas da sua vida. E através disso, a gente vai trabalhando em cada dor, né? Em cada trauma, ressignificando tudo isso, né, até que ela alcance os seus objetivos. Então, sempre a prática da terapia é visando atingir um resultado, é viver de exatamente. forma intencional. E não estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque como você É, falou, né? Quem não tem um destino, quem não tem um caminho, uma direção certa, qualquer caminho serve.
É, E hoje a gente tem que pensar, né, que não é qualquer caminho que serve. Eu não quero qualquer caminho. Existe um caminho que eu quero seguir e que eu quero alcançar, né? E se hoje quem está nos ouvindo não sabe qual é o caminho que você quer traçar, qual é o caminho que você quer seguir, alguma coisa errada tem. Você precisa saber qual é o caminho que você quer traçar, né? Porque não dá para a gente até, viver assim de forma aleatória, né? sim, Viver de exatamente. forma. Então, na terapia, né, junto com uma pessoa nos guiando ali, né, nos dando a orientação certa, a gente consegue traçar esse plano de ação e chegar no nosso objetivo, né? E a gente sabe que Exatamente. funciona, né? A gente É confia no assim, processo, a gente dá 100% de garantia, mas vai depender só da pessoa. sim, a pessoa precisa confiar, né? Assim, ó, eu vou te pegar pela mão, vou te levar, você quer? E aí a pessoa fala se ela Uhum, quer. Porque, assim, quando ela começa a entender sobre a identidade dela, sobre quem ela é mesmo, quem Deus mandou ela para ser uhum, aqui, ela vai entender que uhum, o estado que ela tá desconfortável. Então, se ela está num estado desconfortável, ela vai saber o que é um estado desejado. E aí ela vai fazer, tá, o que eu preciso fazer? Só dar o primeiro passo. uhum, Para frente. Nem para trás, nada. Só ou para um lado para mudar de rota, ou para frente, dar o primeiro passo. E às vezes dar o primeiro passo e uhum, decidir, vou procurar a ajuda de um terapeuta. Até porque, assim, uhum. o significado de terapia, né, vem de teraf. E teraf, em grego, quer dizer servir a Deus. Né? Olha Então, só. servir a Deus. Então, se eu até Uhum, faço uma brincadeira com as palavras, assim, né? Que servir a Deus vir a ser Deus. Ir, vir a ser Deus servir. Servir a Deus é vir a ser Deus. Então, a imagem e semelhança do Criador. Então, uhum. o ser vindo a Deus é vir a ser Deus. Então, é só virar as palavras, trocar elas, que dá esse código aí, né? De imagem e semelhança do Criador. Uhum, uhum. Então, e aí, então, exatamente assim, para chegar no estado desejado, é o que a gente faz na Uhum, terapia. Fala, ó, eu vou te mostrar o caminho. Qual o caminho? Vem comigo que a gente vai começar, né, por uhum, capítulo, né, porque normalmente não dá para resolver, até as pessoas querem, né, num único dia, numa única sessão. Então, não, é um uhum, trabalho de colher as informações e estudar junto para pegar as ferramentas mais eficazes que nós temos, né? E aí fazer a diferença. uhum. E hoje, né, Rivail, as pessoas têm uma dificuldade de investir nelas mesmas, né? O Sim, brasileiro, né, culturalmente falando, eles não querem investir no seu autoconhecimento. Mas quando eles entendem os benefícios, eles vão perceber que o que eles estão ali encurtando é o tempo deles, né? Porque o tempo é vida hoje. Então, a quantidade de vida que eles vão estar ganhando investindo em si próprios, né? Então, é, a terapia realmente ela vai dar uma qualidade de vida e encurtar muitos anos de dor e sofrimento. Então, exatamente. quando a pessoa faz a terapia, ela percebe que ela muitas vezes ela tem muitos ganhos na sua empresa, muitos ganhos financeiros, ela Sim, diminui os seus gastos, diminui. Tem pessoas que têm muitos ganhos, né, na sua saúde, pessoas que conseguem ter esse controle próprio e diminui o açúcar, né? Então, elas têm ganhos no peso, na saúde delas. Então, os benefícios são enormes, né? Não tem é, preço que pague a qualidade de vida, né? Tanto emocional quanto física. até assim, ó, é uma coisa que a gente sempre está procurando deixar claro para as pessoas, né? Que a terapia, ela não Uhum, é para qualquer pessoa, não é para todo mundo e não é para qualquer um. O que que a pessoa tem que uhum, fazer? Deixar de ser qualquer pessoa, deixar de ser qualquer um e deixar de ser todo mundo. Ela deixou uhum, de ser isso, ela já está diferente no mundo, porque assim, fala, todo mundo é igual, todo mundo faz isso. Ela acabou de dar um uhum, comando muito pesado no cérebro dela que está ferrando com a vida dela. E ela sempre vai se uhum. colocar, às vezes, em segundo ou terceiro, ou lá no final da fila. Tudo antes, menos a vida dela. Né? Às Perfeito. vezes, tem aquela pessoa, né, que às vezes ela nem pensa no sucesso dela, ou no próprio.
assim, na própria vida dela, ela, às vezes, pega o talento dela e coloca a serviço de outra, de uma empresa, e acaba que os outros vão conquistar os objetivos e ela vai ser só um mero coadjuvante que vai estar só contribuindo ali para o, né, pro outro criar o desfrute, criar a prosperidade, né? E ela vai passar pela vida, Aham. imagina, passar pela vida e não pelo menos experimentar, né, Uhum. apostar nas suas habilidades, nos seus próprios talentos, né? Uhum. Perfeito. Pessoal, então a gente já está fazendo agora 1 hora de live, né? O tempo passa muito rápido. Quero agradecer aí a Ju, a Juliana, que participou aí, a minha cunhada querida, amada. Obrigada pela participação, viu? E eu tenho um compromisso agora, 9h30. Não vai dar de gente fazer nenhuma prática nessa live de hoje, mas quem tiver interesse, né, numa auto-hipnose, numa ferramenta, numa técnica, eu vou estar me disponibilizando, né, a estar aplicando essa ferramenta de forma gratuita e online. Para quem tiver interesse, pode me chamar no direct, né? Não sei se tu quer oferecer alguma coisa também, Rivail, já que não vai dar tempo aqui, né, na live. Mas se vocês tiverem interesse, pode estar chamando aqui, pode estar mandando no direct, né? Se quiser conhecer mais dessa técnica de hipnose, eu posso estar me disponibilizando aí a estar dando mais algumas informações e até mesmo uma sessão. Sim, vamos deixar então assim para quem quiser ou que está acompanhando Uhum, aqui agora ou quer acompanhar aqui o nosso o- a, a live, né? Mesmo que seja gravada, se tiver qualquer uhum, dúvida ou qualquer curiosidade sobre como funciona a terapia, como que ela pode te ajudar, entre em contato com a gente vai explicar direitinho e vai uhum, poder estar te auxiliando, né? isso. Você vai estar dando o primeiro passo já, então fica aqui, isso já vai dar Uhum, um sinal no seu cérebro, se é o que você quer mesmo melhorar, então você vai procurar aqui, uhum, ou procurar a Monique, e a gente vai entender já que você deixou de ser qualquer um, deixou de ser todo mundo, e deixou de ser isso aí. qualquer pessoa. Uhum. É isso Gratidão aí. aqui por Obrigada, estar Ju. acompanhando. Obrigada, que bom que valeu a pena aí. Obrigada, beijo. Obrigada, Rivail, por todo esse Tá, conhecimento, por todo o seu transbordo nessa live, viu? E, né, fiquem ligados aqui no nos nossos perfis, que com certeza vai ter sempre uma novidade, uma técnica nova. A gente vai estar sempre colocando aí conteúdos para que vocês possam estar conhecendo mais dessas técnicas, né, que estão gerando tantos resultados. Tá bom? Obrigada, obrigada, exatamente. Rivail, né? Obrigada a todos que Obrigado, vão Monique. assistindo novamente, Em breve a gente vem a todos trazer que sempre mais passaram. Sim. coisas boas aqui para compartilhar com vocês. Uhum. Luz e paz para todos. Uma excepcional noite. Excepcional noite, Monique. Para todos também de casa. Um abraço. Abraço, beijo. Beijão.